Então quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a presença de cada um dos senhores vereadores aqui para mais esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, e dizer que é motivo de muita satisfação, nós podermos estar aqui reunidos para tratar de assuntos de interesse da nossa população, de interesse da nossa cidade. E sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina aos 16 dias do mês de março do ano de 2020. Eu gostaria de pedir à vereadora Marlene que fizesse para nós a oração inicial. Marlene. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre louvado. Então vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes da gente rezar esse Pai Nosso, gostaria que cada um, pedisse para Deus, a Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, por esse coronavírus, que está atacando o mundo, atacando o nosso Brasil. Deus fala na palavra que tudo é possível ao que crê, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, que essa oração que nós vamos fazer possa chegar aos céus, chegar aos ouvidos de Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, a nossa miséria, para que nossa oração possa chegar ao seu coração e que possa cair por terra todo esse vírus, tudo aquilo que não vem de Deus, no nosso país, na nossa cidade, nas nossas famílias e na nossa vida. E Deus fala também na palavra, quando 2 ou mais se unem para orar, Ele está no nosso meio. Então, nessa certeza, que Ele está aqui, vamos pedir ao Senhor que lava com o sangue precioso esse vírus, que está atacando a humanidade, que está trazendo um prejuízo muito grande, tanto na vida humana quanto na vida espiritual. Quantas mortes. Então, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa confortar cada pessoa que já perdeu entes queridos. Então, que nós possamos pedir com muita fé: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos licença àqueles que não comungam café católica. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ela que é mãe da humanidade, mãe da igreja, mãe nossa. Nossa Senhora, que aquele primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná foi a seu pedido. Então, onde está a mãe, está o filho. Onde está o filho, está a mãe. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa reunião, abençoe as nossas famílias, abençoe todo o nosso mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá com a corona aí? Eu quero, entrando já na abertura do nosso expediente, cumprimentar também todos os servidores que estão presentes, o nosso amigo José dos Santos, que está aqui nos prestigiando, cumprimentar as pessoas que estão em casa, nos assistindo através das redes sociais, dizer o nosso muito obrigado a todos, que nos acompanham. Peço ao secretário que faça a leitura da síntese da ata da 7ª sessão ordinária. Síntese da ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 9 dias do mês de março do ano 2020, com início às 19 horas em sua sede situada na Praça Justo Magalhães. A sessão foi comandada pelo senhor presidente Noé de Santiago da Silva, que foi secretariado pelo Edil José Eurípides Alves. Estiveram presentes os vereadores Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Arco de Godói, Joaquim Fernando dos Santos, Marlene Alves Lopes Pinto e Ronildo de Oliveira. Deu-se início à ordem do dia. Primeiro, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, sobre o projeto de lei número 088/2020, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos efetivos de procurador municipal e analista jurídico. Esses pareceres foram, cada um por sua vez, colocado em discussão. Breves palavras do vereador Noé de Santiago, após em votação sendo aprovados. Encerradas as discussões, o projeto número 088/2020 foi colocado em primeira votação, sendo aprovado. Segundo, leitura da emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020, de autoria do Poder Executivo. Essa emenda foi colocada em discussão após em votação, sendo aprovada. Terceiro, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Saúde e Assistência Social, sobre o projeto de lei número 089/2020, de autoria do Poder Executivo, que institui plantões de sobreaviso na função de médico anestesiologista. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação, sendo aprovados. Encerradas as discussões do projeto de lei 089/2020, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado. Quarto, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e títulos, medalhas e diplomas, sobre o projeto legislativo número 003/2020, de autoria do vereador Noé de Santiago da Silva, que concede título honorífico de cidadania à senhora Danila Cláudia Lessauer Ramaldes. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão. Breves palavras dos vereadores Marlene Lopes e Joana D'Arco, após colocado em votação, sendo aprovada. Encerradas as discussões, esse projeto foi colocado em votação única, sendo aprovado. Quinto, leitura do projeto de lei número 003/2020, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que institui sanções administrativas para os casos de vandalismo de bens públicos e particulares no âmbito do município de Pontalina. Esse projeto foi colocado em discussão após em votação final, sendo aprovado. Sexto, leitura do requerimento número 001/2020, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que requer envio de ofício ao presidente do Saniago
solicitando cópias do mapa da estação de tratamento da rede de esgoto, mapa original da cidade de Pontalina, bem como informe o estágio que se encontra ou se já foi concluído todas as obras necessárias para o atendimento da população local. E se não, que informe qual parte resta a ser concluída e a previsão para sua conclusão. Este requerimento foi colocado em discussão após em votação sendo aprovado. Sétimo, leitura do requerimento no 002/2020, de autoria da vereadora Joana d'Arco de Godoy, que requer envio de ofício ao excelentíssimo senhor Pedro Salles, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, Goinfra, para que o mesmo veja as possibilidades cabíveis em fazer a operação tampa-buraco em toda a extensão da GO 215, na entrada de Pontalina ao trevo da BR-153. Este requerimento foi colocado em discussão após em votação sendo aprovado. Oitavo, leitura da indicação número 005/2020, de autoria do vereador Ronildo de Oliveira, que solicita ao Poder Executivo que coloque um redutor de velocidade na Rua Gameleira, quadra 1, lote 24, Jardim dos Ipês 2. Essa indicação foi colocada em discussão após em votação sendo aprovada. Nono, leitura da indicação número 006/2020, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo, que solicita ao Poder Executivo que faça o reparo do asfalto na rua Porto Rico, setor IP, acima do Pontalina Clube, pois nesta localidade há muitos buracos, dificultando a locomoção de veículos. Essa indicação foi colocada em discussão após em votação sendo aprovada. Já que nenhum edil desejou usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para conferir todo o teor da ata original, acesse www.sapl.pontalina.go.leg.br. Esta ata está em discussão. Em votação. Aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da portaria número 01/2020, de autoria da presidência da Câmara Municipal. Portaria número 01 de 2020. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados referente às medidas de urgência para prevenção, controle e contenção de riscos e danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do coronavírus. O presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, senhor Noélio Santiago da Silva, nos suas atribuições legais e, considerando que a portaria é ato administrativo, ordinatório e infralegal, tem por objetivo disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta de seus agentes, devendo ser emitida pela autoridade pública competente, respeitando os limites de sua competência. Considerando que o regimento interno assevera que é de competência da Câmara Municipal a função de organização e administração de seus assuntos internos e disciplina regimental de todas as suas atividades, conforme o artigo 6º do regimento interno. Considerando que a Lei Orgânica Municipal, no artigo 28, inciso 2º, explica que compete ao presidente dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. No inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Considerando que o presidente, entre outras funções, é responsável por determinar as publicações referentes à Câmara, zelar pelo prestígio da Câmara e pelos direitos e garantias e respeito de seus membros, despachar toda a matéria do expediente. Artigo 48, inciso 5º e 6º. E letra C, artigo 49, inciso 10º do regimento interno. Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, decretou situação de pandemia no que se refere à infecção causada pelo coronavírus. Considerando que a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto em 2019.
Considerando que o decreto número 9633, de 13 de março de 2020, o governador Ronaldo Caiado decretou situação de emergência na saúde pública do estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus Covid-19, pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado. Resolve, artigo 1º, fica suspenso por 30 dias a presença de público das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, podendo o prazo ser prorrogado por igual período. Artigo 2º, as reuniões da Câmara no período acima conterão apenas partes referentes ao expediente e ordem do dia. Artigo 3º, fica cancelado nos próximos 30 dias as reuniões solenes e audiências públicas já agendadas. Artigo 4º, os vereadores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais poderão se ausentar das reuniões mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências como justificáveis. Artigo 5º, os servidores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais poderão se ausentar do serviço mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências como justificativa. Artigo 6º, a Secretaria Executiva da Câmara deverá imediatamente proporcionar a todos o uso de álcool gel e papel toalha para a higiene pessoal de todos os frequentadores dessa Casa de Leis. Artigo 7º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidência, Pontalina, 16 de março de 2020. Não é do Santiago da Silva, o presidente. Só uma coisa que nós esqueceu de pôr aí. O quê? Acha álcool em gel em algum lugar para mim. Bom. Vocês acharam para mim? Nós temos em estoque aqui, vereador. Dando sequência, eu peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 011/2020, encaminhado ao prefeito municipal. Ofício número 011/2020, Pontalina, 3 de março de 2020. Ao ilustríssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal de Pontalina, Goiás. Prezado senhor, considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, decretou situação de pandemia no que se refere à infecção causada pelo coronavírus, que a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, que pelo decreto número 9633, de 13 de março de 2020, o governador Ronaldo Caiado decretou situação de emergência na saúde pública do estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus Covid-19, pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada. Que resta evidenciado de forma inquestionável as posturas adotadas pelo governo federal e estadual, demonstrando que a situação demanda emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos e danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, que, em sua maior parte, se resume em evitar aglomerações públicas e a orientação de condutas sanitárias individuais. Considerando que a saúde é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal de 1988, cabe a esta Presidência recomendar a Vossa Senhoria, que é o chefe do Executivo local, que adote procedimento ou campanhas educacionais orientando toda a comunidade local no que se refere à postura sanitária individuais, evitar aglomerações, bem como crie um programa de cautela dentro das possibilidades do município, de forma a possuir condições de cadastro e monitoramento de pessoas que estejam vindo do exterior ou de outras cidades em que o vírus tenha um índice de propagação preocupante, entre outras determinações que visem a saúde e assistência pública.
Esse pedido se justifica pelo fato de que a cidade de Pontalina, Goiás, possui alto fluxo de pessoas derivadas do comércio local, universitários, e da mesma forma que temos um grande número de pessoas que viajam para outras cidades, para o exterior, ou que residem fora e retornam para visitar os parentes que aqui residem. E principalmente pelo fato de que a prevenção é a principal forma de conter a disseminação do vírus. É certo que tais implicações demandam compreensão e contribuição de todos, vez que nos casos em questão a preocupação não se limita de forma individual, mas sim de todos, onde cada pessoa tem a responsabilidade de zelar pelo próximo e que, diante do necessário distanciamento social, não quer dizer que temos de atuar cada um por si e que, em vez disso, devemos unir esforços para contribuir e evitar a disseminação dessa doença. Desde já, elevo os votos de estima e consideração. Noélio Santiago da Silva, presidente da Câmara Municipal. Eu gostaria, caros vereadores, fazer aqui um breve comentário sobre a portaria número 01/2020, de autoria desta presidência, e sobre este ofício número 011/2020, também de autoria da presidência. Quanto à portaria, eu creio que todos tiveram condição de entender os motivos que nos levou a baixar esta portaria, que apenas nós estamos regulamentando as portarias federal e estadual, que foram já baixadas para tomar essas providências de cautelas preventiva. Então, nós estamos regulamentando através de uma portaria administrativa, onde nós estamos tomando algumas precauções até quanto à nossa atuação aqui mesmo em plenário, Então, nada mais é do que uma situação preventiva, como nós estamos vivendo nesse momento, infelizmente, vivendo um momento de alerta. E tomamos também o cuidado e a iniciativa de enviar esse ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando também essas providências que a gente já sabia que ele estava providenciando, que ele também já estava se adaptando os requisitos das portarias e do decreto estadual e federal. Ele tomou também as medidas cabíveis e ele providenciou a resposta imediata, que através da portaria do decreto número 096 de 2020, onde ele declara situação de emergência em saúde pública no município de Pontalina, em razão de surto da doença respiratória coronavírus, e dispõe sobre medidas para seu enfrentamento, previsto na Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dentre as medidas tomadas pelo chefe do Executivo estão: suspensão de todas as viagens dos secretários municipais e servidores municipais a serviço do município, exceto para serviços de saúde. Todo servidor municipal deve comunicar à sua chefia imediata qualquer viagem turística para os locais
de riscos definidos pelo Ministério da Saúde ou Organização Mundial de Saúde e quando do retorno se apresentar no Departamento de Saúde Ocupacional para avaliação. Artigo 3º, suspensão do atendimento e atividade presenciais do Centro de Referência de Assistência Social e de outros eventos da Secretaria de Assistência Social que depende de grande aglomeração de pessoas. Artigo 4º, suspensão dos eventos da assistência social. Artigo 5º, suspensão das atividades e eventos esportivos de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer, inclusive os jogos de futebol no estádio municipal. Artigo 6º, suspensão da realização de eventos de grande aglomeração de pessoas de qualquer natureza, sejam públicos ou privados, festas em geral, eventos ou reuniões em bares, restaurantes e boates. Artigo 7º, suspende provisoriamente as aulas, de preferência por meio da antecipação das férias escolar em todos os níveis educacionais, públicos e privados, de modo a interromper as atividades por 15 dias, preferencialmente a partir desta data, 16/3/2020, podendo tal paralisação ser prorrogável a depender da avaliação das autoridades sanitárias do Estado de Goiás ou Ministério da Saúde. 5º, agora que é artigo 5º, os outros eram parágrafos. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger pelo prazo de 180 dias. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pontalina, 16 de março de 2020, Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal. Então, estas são as atitudes, as medidas tomadas, pelo chefe do Executivo e por esta Casa Legislativa. São medidas de segurança e que com certeza causará algum transtorno. Isso trará algum transtorno para o funcionamento tanto do Executivo quanto do Legislativo, mas nós temos a certeza de que a nossa população irá compreender e colaborar, porque tudo isso é para a nossa própria segurança. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 088/2020, de autoria do Poder Executivo, que cria os cargos efetivo de procurador municipal e analista jurídico. Projeto de lei número 088/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Cria os cargos efetivos de procurador municipal e analista jurídico, que especifica e dá outras providências. Ressalto que a primeira votação do referido projeto foi feita após a discussão e votação dos pareceres das comissões permanentes na 7ª sessão. Portanto, este projeto está em votação. Não temos mais discussão, porque já foi discutido nas comissões e os pareceres, Então, o projeto está em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 089/2020, de autoria do Poder Executivo, que institui plantões de sobreaviso na função de médico anestesiologista. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 089, de 21 de fevereiro de 2020. Voto relator. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação no sentido de que seja autorizado estabelecer plantão de sobreaviso referente à função de médico anestesiologista no Hospital Municipal de Pontalina. Amparada pela Resolução número 1834/2008 do Conselho Federal de Medicina, o projeto apresentado tem finalidade de implantar o regime de sobreaviso, a fim de suprir as necessidades encontradas pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo seus mecanismos de execução expostos de forma clara em seus artigos, que foram elaborados no desígnio de favorecer o plantonista, a instituição de saúde e o cidadão que necessita do atendimento. Saliento que o projeto tem embasamento no artigo 196 da Constituição Federal que transcrevemos. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Temos ainda no artigo 10, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, assevera que o município também tem o dever de cuidar da saúde pública. Assim, o direito à saúde é dever do Estado, sendo responsabilidade de todos os entes federativos, onde em âmbito municipal e administrativo pela Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, a proposta apresentada de instituir o plantão de sobreaviso possibilitará maior condições para o atendimento ao cidadão. Entretanto, é necessário frisar que a emenda 002/2020, apresentada ao projeto em análise, foi aprovada na sessão plenária do dia 9/3/2020, alterando o artigo 1º, passando a ficar regido da seguinte forma. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Plantão o plantão de sobreaviso para os servidores de especialidade ou área de atuação, anestesiologista, obstetrícia, traslado e demandas inesperadas. Em sua finalidade é conferir maior condições para a efetividade do regime de plantão de sobreaviso ao acrescentar suas funções ou especialidades médicas, vez que consta no texto original apenas anestesiologista. Assim, foi muito bem verificado que o texto está composto, deixando em condições limitadas de aplicação a uma única especialidade ou função, questão que foi resolvida com a emenda aprovada e dessa forma acrescentado mais outras especialidades médicas ou funções em condições de integrarem o quadro de plantão, colocando a disponibilidade maior, corpo efetivo de profissionais para atender a demanda da comunidade. Em face do exposto, considero que o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com a emenda número 002/2020. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 089/2020 com a emenda 002/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 16 dias do mês de março de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação.
Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 089/2020, 21 de fevereiro de 2020. Voto relator. O projeto apresentado possui natureza financeira e tem previsão no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Seu objeto é a instituição de plantões de sobreaviso na função de médico anestesiologista no Hospital Municipal de Pontalina. Em conformidade com a resolução número 1834/2008 do Conselho Federal de Medicina, a proposta em estabelecer plantões de sobreaviso do profissional anestesiologista a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde acarreta para a administração pública o encargo de remuneração adicional do plantonista, que está previsto no artigo 5º do projeto. Contudo, o direito à saúde é fundamental ao cidadão e, tal como apresentado em justificativa, é necessário atender à demanda da população, seja em atendimento normal ou em caso de urgência e emergência. E com a criação do plantão de sobreaviso, o Hospital Municipal terá um quadro maior de profissionais à disposição, beneficiando a comunidade local. Por outro lado, verificamos que o projeto se limita a uma única especialidade, a anestesiologista. É necessário que seja feita sua modificação, como apresentado na emenda número 002/2020, acrescentando as funções ou especialidade de obstetrícia, traslado e demandas inesperadas, pois dessa forma conferirá maior abrangência e efetividade ao projeto de lei, com a possibilidade de colocar mais profissionais à disposição. Cabe registrar que os gastos com saúde possuem dotação própria na lei orçamentária e a criação do plantão de sobreaviso se encontra dentro da competência do município e atende o interesse e a utilidade pública. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 089/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com a emenda 002/2020. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 089/2020 com a emenda número 002/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 16 dias do mês de março de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 089 de 2020, 21 de fevereiro. Voto relator. A propositura legislativa apresentada possui conformidade com o artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ao tratar de assuntos que envolvem questões de saúde pública, se adequando para análise e sendo esperada sua aprovação por essa comissão permanente. O projeto tem o escopo de instituir plantão médico de sobreaviso amparado pela resolução 1834/2008 do Conselho Federal de Medicina, na função do profissional anestesiologista, a fim de atender às necessidades apontadas pelo Hospital Municipal.
Cabe registrar que o projeto de lei, como se apresenta, visa colocar em disponibilidade o médico anestesiologista para evitar situações que venham a ser prejudiciais ao cidadão que precise de atendimento de urgência ou emergência, onde o implemento de plantão proposto tende a prevenir circunstâncias indesejadas. A Constituição Federal explica que o acesso à saúde é direito do cidadão e a lei orgânica afirma que é competência comum do município, Estado e União cuidar da saúde e assistência pública. Dessa forma, temos que é dever do Estado prestar assistência médica imediata. A partir do momento que o direito à saúde é considerado fundamental, a sociedade, a relevância da presença de mais profissionais possibilitará ao poder público um atendimento mais diligente e célere. Todavia, apesar de constar no projeto os procedimentos a serem adotados para a instituição do plantão de sobreaviso, verificamos que se limita a uma especialidade ou função médica. E por esse motivo impera-se como medida de interesse e utilidade pública que sejam acrescidas ao projeto outras especialidades ou funções médicas como apresentado pela emenda número 002/2020. E dessa forma possibilitando a oferta de mais profissionais em regime de plantão para atender os casos de urgência e emergência. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 089/2020 é de interesse e utilidade pública, possui caráter social e assistencial, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com a emenda número 002/2020. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Saúde e Assistência Social, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando que o projeto de lei número 089/2020 atende à utilidade pública, o caráter social e assistencial e, no mérito, pela sua aprovação com a emenda número 002/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 16 dias do mês de março de 2020. O Hermes Vieira, presidente, José Eudipes Alves, membro, Lauro Fernandes Corrêa, relator. Este parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 089/2020, de acordo com o artigo 257 do Regimento Interno. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia sobre o projeto de decreto legislativo número 01/2020, referente ao parecer prévio número 645/2019 das contas de gestão relativo ao exercício de 2018. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer referente às contas de gestão de 2018. Parecer prévio, PP número 645/2019, TCM. Processo número 02924/19, TCM. Município Pontalina, assunto gestão de contas, período 2018, gestor Milton Ricardo de Paiva. Voto relator. Inicialmente, verifique que o processo da prestação de contas submetido ao crivo do Tribunal de Contas dos Municípios respeitou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, estando em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso 14º e 15º da Constituição Federal de 1988, e que nesta fase a ausência de manifestação do gestor, após ser devidamente intimado, não acarreta prejuízo ao julgamento das contas em gestão por essa Casa.
Antes de adentrar ao mérito, cabe explicar que a tese jurídica com repercussão geral fixada no recurso extraordinário número 848-826/DF1 pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as contas de gestão de responsabilidade do prefeito municipal também devem ser julgadas pela Câmara Municipal de Vereadores, assim como ocorre com as contas de governo. Explicou a Corte Suprema que, para os fins previstos na Lei Complementar nº 64/1990, Lei Eleitoral, artigo 1º, inciso 1º, letra G, a atuação do Tribunal de Contas é opinativa mediante emissão de parecer prévio. Temos ainda que é importante esclarecer que as contas de gestão são apresentadas semestralmente na forma do artigo 77, inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás, porém são apreciadas no balanço consolidado do mês de dezembro do exercício a que se referir na forma do artigo 11º, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007. Analisando de forma detida os autos, temos que houve apenas uma intimação ao senhor Milton Ricardo de Paiva. As folhas 378, despacho número 1330/2019, da Secretaria das Contas de Gestão do TCM, para manifestar sobre a disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, informada nos relatórios de contas bancárias, folhas 374, não comprovada por extratos e conciliações bancárias, e que foram tempestivamente atendidas pela manifestação de folhas 381 a 421, onde o gestor apresenta respostas e anexou documentos para sanar as supostas irregularidades apresentadas pelo TCM. Ressalto a manifestação do Ministério Público de Contas, parecer número 05417/2019, folhas 425, corroboraram a análise técnica da Secretaria de Contas do Governo, opinando pela aprovação das contas de gestão com as recomendações descritas no certificado número 02305/2019. Com respeito às recomendações apontadas no parecer prévio, verificamos que é medida de razoabilidade que o gestor, na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos pregoeiros, selecione os servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor do certame, e que os integrantes da equipe de apoio sejam, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo da administração. Em relação à Lei nº 12.527 de 2011 e INTE-CMGO 5/2012, temos que também é necessário que sejam mais simples, completas e atualizadas as informações apresentadas no site da Prefeitura. Dessa forma, em que pese a existência de recomendações no parecer prévio número 645/2019, Tribunal Pleno do TCM, esses elementos não contribuem para a sua gestão, como assevera muito bem o órgão técnico. Portanto, entendo que o TCM analisou com assiduidade as contas de gestão do exercício 2018, estando em sintonia com a legislação vigente, não existindo reparos a serem feitos. Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, este relator acompanha na íntegra o parecer prévio PP número 645/2019, Tribunal Pleno, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e opina favoravelmente pela aprovação das contas de gestão referente ao exercício 2018, tendo em vista que não existem irregularidades que possam justificar a sua rejeição, nos termos do parágrafo 1º do artigo 315 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no 16 de março de 2020 e, dentro do amplo poder e inalienável dever de fiscalização que é delegado a esta Casa de Leis pela Lei Orgânica do Município de Pontalina, Goiás, e após minuciosa
exame e embasado pelo conteúdo do relatório e decisão do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, manifesta-se pela aprovação das contas de gestão do município de Pontalina. A recomendação, nos termos do parecer prévio no PP número 645/2019, Tribunal Pleno, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, senhor Milton Ricardo de Paiva, nos termos do voto relator. Assim, segue em anexo parecer prévio número 645/2019 e o projeto da resolução que aprova as contas de gestão referente ao exercício de 2018 do Poder Executivo para discussão e apreciação do douto plenário nos termos regimentais. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 16 dias do mês de março de 2020. Lauro Fernandes Corrêa, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação única. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, eu deixo a palavra franca a quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Ronilton. Então, com a palavra, o vereador Emerson. Boa noite a cada cidadão pontalinense, aos meus colegas vereadores, à população aqui presente. Então, nós estamos vivendo um momento assim de alerta, qual nós temos muita preocupação. Começou-se uma história pela TV, a gente pensou que era fictícia a questão do vírus, e cada dia propaga mais. Então, a gente tem que pedir à população, essa paralisação das aulas não é uma paralisação de férias. Quero parabenizar aqui o governo do Estado de Goiás, o prefeito, o presidente da Câmara pela atitude que tomou. Realmente era preciso tomar essa atitude. Não é coisa que vem ao nosso encontro, o nosso desejo de fazer essa paralisação, mas infelizmente acontece. E pedir às pessoas aí que estão viajando, e principalmente que na Câmara, quero fazer um alerta aos nobres colegas vereadores, que esse contato com o político do alto escalão nós deveríamos evitar nesse momento. Porque são pessoas que vão para o exterior constantemente. Tem senador da República aí que esteve nos Estados Unidos. Então, sim, em contato, aonde tem o maior fluxo de transmissão. Então, se algum pontalinense teve contato com algum senador por esses dias, era preciso que ficasse em quarentena para não propagar o vírus na cidade de Pontalina. Então, esse é um alerta muito grande que eu faço, não é brincadeira. Tem senador da República aí, foi postado na rede social dele que ele pode estar com corona. Então, está fazendo exame, dentro de 15 dias e vai estar vendo se está ou não com o vírus. Então, sim, seria interessante a população de Pontalina ficar alerta, porque não adianta nada paralisar as aulas se, muitas das vezes, nós não tivermos responsabilidade de resguardar a população do nosso município. Nobres colegas vereadores, população de Pontalina, a coisa mais difícil que tem na vida de um homem é quando tem que tomar decisões sérias. Eu venho falando aqui para a população de Pontalina que eu seria pré-candidato a prefeito por Pontalina. Eu quero falar para o povo de Pontalina nesse momento. O que eu tenho que alarmar nesse momento não é covardia, é porque muitas das vezes a águia, quando ela está depenada, ela tem que subir o mais alto de um topo e empenar de novo para depois descer e ver o que faz. Mas a minha questão, não estou comparando eu com a águia, não. Eu tive na Canção Nova agora durante o carnaval, conversando com meus filhos. A história que nós passamos na nossa casa, toda a população de Pontalina sabe. A ferida ainda é muito grande. Os meus meninos, de uma certa forma, estão muito assim fragilizados. E ser mãe e pai é difícil, mas a função de pai e mãe também é difícil. E esse momento eu quero dedicar aos meus filhos. Peço desculpa aí à população de Pontalina. A nossa cidade está em boas mãos. Tem grandes colegas vereadores que candidatam à reeleição, tem pessoas novas chegando, tem bons nomes para ser candidato a prefeito por Pontalina.
Nesse momento eu estou retirando meu nome de qualquer candidatura pelo município de Pontalina. Esse ano de 2020 eu não serei candidato a vereador e nem a prefeito por Pontalina. É uma decisão tomada, pensada, pensando nos meus filhos, vou estar cuidando e resguardando a minha família nesse momento. Por que, nobres colegas vereadores? Às vezes, muita cidade de Pontalina não vai entender o que eu estou falando, mas os senhores entendem. Os senhores sabem o que eu estou falando. Muitas das vezes a gente é julgado, muitas das vezes os filhos, a família sofre mais que a gente que é político. Então, nesse momento, eu não quero sofrimento para meus filhos, além do que eles já teve. Nesse momento eu vou resguardar a minha família. Vou cuidar da minha família nesse ano de 2020. Se for da vontade de Deus e do povo, um dia eu volto para competir a eleição. Mas se não for da vontade de Deus e do povo, eu fico por aqui. Sou muito grato ao povo de Pontalina. Vou cumprir o meu mandato de vereador até o último momento, fiscalizando, olhando, analisando as coisas. Graças a Deus. Esse ano não sou candidato, mas eu não sou candidato com a cabeça erguida. Eu tenho muito apoio pela cidade de Pontalina. Eu tenho um respeito imenso por cada colega vereador. Eu penso que nós tivemos muitos debates aqui na Câmara. E gostaria de falar, vereador Noedes, através do senhor eu realizei um sonho que foi conhecer o Íris Rezende. Íris Rezende, o Pedro Ludovico Teixeira, para mim no estado de Goiás e no Brasil, é um dos maiores políticos que nós já temos pela honestidade e lisura. Então, sim, alguns perguntam quem que eu vou apoiar para prefeito. Eu estou deixando bem claro o seguinte, eu estou dando um tempo da política. Bem provável que eu vou ficar quieto em casa com meus filhos, cuidando de quem realmente precisa de mim no momento. Então, assim, gostaria de pedir entendimento aos novos colegas vereadores, que não é fraqueza, é questão que hoje, no momento, a minha responsabilidade, da minha família, aumentou e muito. E nesse momento eu vou cuidar da minha família. Muito obrigado. O senhor me dá uma parte? Dou sim. Nobre presidente, Edis aqui presente, boa noite auditório, internautas, servidores da casa. Nobre colega e vereador Emerson, eu quero dizer nesse momento, com palavras sinceras, que respeitando todos os pretensos futuros a uma cadeira nessa Casa de Leis, eu quero destacar aqui que você me surpreende a cada dia com a sua postura de vereador e, com certeza, se você tivesse pretensão futura, você seria um grande nome. Eu tenho um grande respeito por você. Sei que você já fez muito por Pontalina através do seu trabalho. É o segundo ano aqui no Legislativo do senhor. Da mesma forma, tem outros vereadores que já estão no segundo ou terceiro aqui mandato como vereador. E eu creio que todos que passaram por aqui fizeram. Mas eu vejo aqui uma pessoa jovem, o senhor Emerson Werle Vieira, saindo da política. Um nome o qual representa muito bem a juventude, um nome o qual representa muito bem o idoso, o jovem, representa a família. E eu quero dizer que o senhor tem o meu respeito como cidadão pontalinense que tem o meu respeito como vereador e tem meu respeito como pai de família. Eu sei que não é fácil o que o senhor está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que Pontalina tem nessa legislatura aqui grandes nomes, e eu creio que os pretensos futuros, como o senhor disse, o senhor acredita na renovação, mas eu creio que essa legislatura aqui tem pessoas capacitadas que deram todo o seu tempo, igual o senhor disse, o senhor doando o tempo do senhor na política. E eu quero dizer
que entendo, porque a família, primeiramente Deus, depois a família e as outras coisas. Então, o senhor tem o meu respeito, e no que o senhor precisar, eu estou junto com o senhor tem um ombro amigo, além de vereador, o senhor tem um ombro amigo para o senhor estar conversando, desabafando, e eu aprendi, mesmo sendo muito jovem, eu aprendi muito com o senhor nessa Casa de Leis. São essas minhas palavras, e eu entendo o momento que o senhor está passando. É uma grande perca, mas eu entendo o momento que o senhor está passando. Muito obrigado, vereador. Eu quero apenas, encerrando já, antes de encerrar a sessão, dizer ao vereador, o Emerson, sobre a sua decisão, vereador, que é uma decisão corajosa, é uma decisão que a pessoa, muitas das vezes, ela não depende apenas da sua vontade, mas ela depende da situação, do momento em que ele está vivendo, e nós respeitamos a sua decisão. E sabemos da sua postura como vereador, como representante do povo, que sempre soube honrar o cargo que exerce aqui nessa casa, mas podemos dizer que você, com certeza, está saindo com a missão cumprida e com a cabeça erguida, como você disse. E você não pode dizer que está deixando a política. Você está deixando de ser candidato nesta eleição, porque você ainda é uma pessoa jovem, uma pessoa idealista e que com certeza ainda terá muita oportunidade pela frente ainda. E a gente agradece por... Ainda vamos ter muito tempo pela frente aqui, ainda temos o ano inteiro pela frente, mas respeitamos a sua decisão e estamos junto com você, estamos junto com o senhor, naquilo em que o senhor precisar desta casa, enquanto nós estivermos por aqui, nós estamos juntos e estamos à sua disposição. E eu quero também avisar, nobres vereadores, que nós tínhamos uma sessão solene para a entrega de títulos e medalhas marcada para sexta-feira, como ficou exposto aqui através do nosso decreto legislativo, está suspensa então aquele evento até que a gente tenha a oportunidade aí de poder marcar uma outra data. As pessoas homenageadas já foram avisadas, mas com certeza nós teremos aí em breve, teremos a oportunidade de realizar este evento e homenagear as pessoas que estão aguardando, a vereadora Marlene. Sim, sim. É a respeito do coronavírus, o Noedson. Acho assim que nós, como vereadores, a gente fiscaliza em todas as áreas, a gente está ajudando. Porque hoje aconteceu um fato que me preocupou. Todo mundo sabe, o Paulinho é dentista lá na Frei Walter, e aí ela atendeu um rapaz lá hoje. Quando terminou de atender, que o rapaz contou que o irmão dele ontem chegou da Espanha. E aí eles foram dar uma investigada, foi na casa do rapaz, e ele falou que no aeroporto de Goiânia
Ninguém, ele desceu normal, ninguém, sabendo que ele estava vindo da Espanha, né, estava vindo do país de fora, e assim, a gente ficou um pouco preocupado, porque dentistas, eles têm um contato ali muito próximo, né, com a saliva, então a gente ficou assim um pouco preocupado. Então, nós, como vereadores, eu acho que a gente devia estar ajudando a olhar também essas pessoas que estão chegando de fora. Que, inclusive, eu tenho uma amiga na Itália, ela está vindo embora porque ela fala que lá, de contar, ninguém acredita o que está acontecendo. Inclusive, ela trabalhava numa clínica médica, ela fala que é assim, uma coisa que ninguém acredita. Ela fala que a imprensa não está falando tudo que tinha que falar. Tanto é que ela mandou uma filmagem, uma pessoa só na rua, a polícia, né, tirando aquela pessoa da rua, porque nem gente na rua mais você vê. E ela está vindo embora para Pontalina, porque, assim, está conseguindo vir embora, porque ela sabe se ela ficar lá, ela vai morrer. Sabe? Então, a gente fica assim, muito preocupado, e acho que nós, como vereadores, a gente tinha que estar assim, bem atenta a isso aí, porque hoje a gente ficou preocupada. Aí fizeram uma reunião da saúde à tarde, eu acho que, inclusive, assim, principalmente o povo da odontologia, que está ali muito perto, eu acho que tinha que atender mais as emergências, né? Só emergência até passar, né, esses dias agora, né, desse tempo crítico, mas aconteceu isso, uma coisa assim, e está lá a família, né, do rapaz toda, fez acho que até uma reunião para receber o rapaz, sem orientação às vezes nenhuma, né? Então a gente se preocupa com isso. Então nós vereadores, a gente está mais atento com isso aí, né? Vendo às vezes quem está chegando do exterior, às vezes pessoa, né, que já teve contato, porque eu tenho muitos médicos na minha família, inclusive tem minha menina, eles falam assim que o problema é muito sério. Fala que nós vamos passar por um problema muito sério mesmo, que está por vir, né? O que está acontecendo na Itália. Então, se a gente não precaver, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer igual lá, vai morrer gente, né? Igual morreu lá na China, morreu lá. Então, assim, eu acho que nós, como vereadores, a gente tem que estar mais atento a isso aí, ajudando, né? O pessoal da saúde. Pois é, e eles que lá, assim, o pessoal daqui foi, o pessoal da saúde aqui, só que eles que no aeroporto de Goiânia, ninguém recebeu ele lá, ninguém orientou nada, e hoje o irmão dele foi tratado de dente, sabe? Foi no posto de saúde da Frei Walter. Ah, é? Aham. Pois é, porque... Aham. E assim, você vê o tanto que a coisa é séria, porque o Ronaldo Caiado, ele é médico, né? Então ele vê a gravidade da coisa. Então, assim, eu acredito mais nas atitudes dele, porque ele é um médico e ele, né, o médico às vezes vê além da gente. Uhum. Então, Noedes, assim, às vezes até ajudando aí em questão da saúde, para os dentistas, às vezes, estar atendendo mais só as urgências, né, as emergências. A gente chega lá que não tem jeito, porque dor de dente não tem jeito de esperar. Mas se você fazer um tratamento dentário, às vezes tem jeito de esperar daqui 10 dias, 15 dias, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Tem muito fundamento a sua explicação, vereadora. Agora, na nossa portaria, aqui, tanto na nossa portaria quanto no decreto do prefeito, ele já está citando esses casos e solicitando da secretaria, né, e dos meios responsáveis aí, a vigilância sanitária, a tomar providência sobre essas situações, informar sobre os casos de pessoas que estão chegando na nossa cidade, para que essas pessoas possam estar sendo monitoradas. Nós precisamos tomar conhecimento de quem chega, principalmente essas pessoas que estão chegando de viagem e hoje, que são muitas pessoas de Pontalina que estão fora, em países fora, e estão voltando até devido às circunstâncias do problema mesmo. Essas pessoas, então, devem ser procuradas, precisam ter alguém dentro da vigilância sanitária, da saúde, para tomar essas providências e trazer essas informações. O pessoal da saúde até já
está monitorando essa família lá. Só que eu me preocupo com os profissionais da saúde. Né? Inclusive o Paulinho, que já passou por uma cirurgia de um câncer, né? Tem imunidade um pouco baixa. Então a gente fica preocupado, né? E não só com ele, tem outros dentistas aí que têm idade já mais avançada, né? Tem mais de 60 anos. Então a gente fica preocupado com esses profissionais da saúde, né? Então, não havendo mais nada a tratar, eu convoco sessão para a próxima segunda-feira, às 19 horas, e declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite, uma semana abençoada para todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.